Seja muito bem-vindo ao Vozes Raras. Eu sou a Carla Prata e aqui cada história importa, porque por trás de cada diagnóstico tem uma pessoa, tem uma família, tem uma luta. E essa luta, gente, merece ser ouvida. Hoje é o nosso segundo episódio da primeira temporada e eu tô aqui com uma convidada especial. Mas antes de começar esse nosso bate-papo incrível sobre doenças raras, eu quero que você aí que está chegando agora assista ao nosso primeiro episódio também, para você poder começar a entender tudo desse nosso mundo aí de doenças raras. Seja muito bem-vinda, Miriane. Eu tô aqui com essa menina linda, maravilhosa, a Miriane Moraes. Ela é daqui de São Paulo, né, Miriane? Isso, de São E ela vai explicar pra gente, a doença rara dela. Vocês sabem que no outro episódio eu falei sobre miastenia graves, né? Mas ela vai explicar pra gente o que é SED, Miriane. Isso. Primeiramente, é um prazer estar aqui hoje. Muito obrigada pelo convite. A SED é uma abreviação da Síndrome de Ehlers-Danlos. E a Síndrome de Ehlers-Danlos, ela tem vários subtipos. Um dos subtipos mais comum, que é o que eu tenho e sou diagnosticada, é a Síndrome de Ehlers-Danlos hipermóvel. E aí a abreviação fica SED-H. SED-H, porque ela é a Síndrome de Ehlers-Danlos hipermóvel. Isso, e qual é? Vamos explicar primeiro para quem está entrando aqui, para quem está assistindo, qual é a sua, que é a hipermóvel? A minha, que é a hipermóvel, é uma condição genética. Todas em relação à síndrome de Ehlers-Danlos é genética. A pessoa nasce com ela. Ela costuma ver os sintomas, pode vir desde pequeno, mas é muito comum piorar na fase jovem para adulta. E a síndrome de Ehlers-Danlos, ela afeta o tecido conjuntivo. O tecido conjuntivo está por todo o nosso corpo. Então, pensando nisso, pode afetar todo o nosso corpo. E uma das características importantes é o tecido conjuntivo é muito rico nas articulações. Então, para fazer o diagnóstico é muito comum... Nossa, a hipermobilidade. Olha, gente, a hipermobilidade da Mari. Então, meu Deus. Se vem um dedão aqui no pulso, que é uma das coisas que o médico faz para dar o diagnóstico, que a gente vê a escala de hipermobilidade. Então, caramba, o dedinho fazer meu assim. Deus. Quando a gente faz assim, o cotovelo vira um pouquinho a mais. Sim. Então, faz parte até na hora da investigação, ver como está a hipermobilidade, né? Como as articulações vão. Então, além disso, gera dores nas articulações, porque vão além do normal. A gente tem um limite. O correto é ter um limite. Quando as pessoas não fazem isso, é o correto. É como deve ser. Quando vai além, não deve ir. Porque gera as dores, pode levar luxações, subluxações. Então, é muito comum ter torções no pé, romper ligamento, tendões. Porque vai, quando você vê, já foi além do limite normal, né? Já até quebrei o quinto metatarso do pé, que é esse ossinho do pé. Eu ia te perguntar isso agora, se já aconteceram muitos acidentes com você. Já. Comigo, acontece bastante assim. No pessoal, às vezes, que tem a síndrome de Ehlers-Danlos, desloca muito os ombros. Eu sinto que já me aconteceu umas 2 vezes, mas voltou bem rapidinho, só que minha dor... Meu Deus do céu, isso que eu ia falar. Como assim, desloca do nada ou é quando você está fazendo um movimento? Uma vez, quando eu era mais nova, bem pequenininha, na verdade, criança, eu lembro que eu fui colocar um vestido, que acho que era mais estreitinho assim, e eu lembro que eu senti muito forte. Para colocar um vestido. Ou seja, eu tô aqui agora tentando pensar, tá, gente? Porque uma pessoa normal faz atividade física normal. Mas imagina, para você, deve ser muito preocupante, né? É um dos pontos, porque assim, a síndrome de Ehlers-Danlos, ela começa a trazer várias outras coisas juntos. E uma das coisas que ela traz é a desautonomia. A desautonomia, o que é? É a disfunção do sistema nervoso autônomo. O que é sistema nervoso autônomo? É tudo que controla o nosso corpo. A gente consegue controlar aqui os nossos braços, o nosso olho, a gente consegue... Tudo que a gente consegue pensar, olha, agora eu vou andar, ok. Isso a gente tem controle. O restante, a gente não tem. O nosso coração tá batendo, você não tá pensando. A respiração, você não tá pensando nada. A circulação sanguínea, a temperatura, o intestino funcionando. Tudo tá funcionando. Tudo isso daqui é o sistema nervoso autônomo que tá fazendo. Agora, se a gente tem uma disfunção do sistema nervoso, ele vai desregular tudo isso. Então, imagina, a pessoa tem queda de pressão, tem aumento dos batimentos cardíacos,
o suor excessivo, a pessoa tem tontura, desmaio. Meu Deus, ou seja, desregula tudo. Desregula tudo. Ou seja, é aquilo que eu falei no primeiro episódio, que eu falei que quem vive com doença rara, não sei se você concorda comigo, a gente vive com um ponto de interrogação todo dia, sem saber o que vem, o que vai ser, né? Então, na sua doença também é isso, né? Também é isso. Então, para fazer exercício físico, fica muito difícil. Porque a qualquer movimento, às vezes, de baixar a cabeça, já cai a pressão, os batimentos já falam em cima por conta da desautonomia. Então, a gente tem que pensar assim, a síndrome de Ehlers-Danlos, que é considerada uma condição rara, ela traz várias outras. Então, é a desautonomia, é a síndrome da ativação mastocitária, que são os mastócitos superativos. E aí, às vezes, a pessoa tem umas alergias, constipação, o intestino muito solto, coceira, às vezes sai do banho, tá coçando. E a pessoa, o que é isso? Às vezes são os mastócitos. E aí, o que tem a ver com a sede? Como a sede afeta o tecido conjuntivo, lá é rico em mastócitos. Então, se afeta lá, vai afetar esses mastócitos. E aí, esses mastócitos ativados também influenciam na desautonomia, que aí vai influenciar mais nos desmaios, nas alergias, que parece uma alergia, mas na verdade são os mastócitos. Às vezes a pessoa faz um exame, como eu fiz, de alergia, vem quase nada. Não dá nada. Não tem nada. Porém, ali no dia a dia, com algumas coisas normais, que seriam para ser normais, o teu organismo reage. Então, por exemplo, alimentos que são ricos em histamina, que é o mediador do mastócitos. Então, assim, a gente já tem que regular os mastócitos dentro da gente. Aí a gente tem que prestar atenção também o que a gente come. Porque se tiver histamina, vai ativar ainda mais. Ou seja, tem que fazer uma dieta totalmente voltada para isso, então, bem restrita. É bem difícil, porque quando a gente para pensar, é só fazer certinho, é só se alimentar, mas é tão restrito que é difícil para quem tem a condição também fazer. Sim. Então, é um processo também da gente conseguir ao máximo se dedicar ao tratamento, porque é muito complexo. Muito complexo, porque afeta o nosso dia a dia. Agora, uma pergunta que eu tenho para você, Mari. Você demorou quanto tempo para ser diagnosticada? Olha, na verdade, eu tenho essa condição desde que eu nasci. Então, sempre tive sintomas desde a adolescência, dores nas articulações. Mas você não sabia o que era? Não sabia. Sua mãe também não sabia. E quando foi que o primeiro médico fez os exames? Como é que foi isso? Porque eu costumo dizer que é uma peregrinação. Você vai num médico, vai no outro, vai no outro, e ninguém sabe o que você tem. Piorou mesmo a partir de 2023. De 2023 para frente. 2024, no início, ficou insuportável. Eu desmaiava todos os dias, diversas vezes ao dia. Então, não tinha como. Eu precisava de algum profissional de saúde para resolver. E aí, eu passei o ano, praticamente todo de 2024, indo em diversos médicos diferentes, diversas especialidades diferentes. Ninguém sabia o que eu tinha. Fazia diversos... E desmaiava muito. Desmaiava muito. Eu vi aqui na sua ficha que você tem síncope convulsiva. Isso. E isso é causado por conta da sua doença, da sede? Exatamente. Então, a sede, ela traz a desautonomia. A desautonomia é como causar o desmaio. Esse desmaio, ele evoluiu para a convulsão. Como que funciona isso? É um mecanismo do cérebro. Então, qual que é como o nosso corpo pensa quando ele desmaia? Eu vou desmaiar, então a pessoa tá de pé, o sangue desce, tá tudo na perna. Tá faltando sangue no cérebro. Vou desmaiar a pessoa cair, ficar na versão horizontal para o sangue poder fluir. Agora, desmaiei ela. Não tá voltando. A consciência é rápida, porque o desmaio, na verdade, tem que ser rápido. 2 minutinhos, a pessoa volta. Só que acontece, como o nosso retorno venoso é tão prejudicado, demora para voltar. E aí, o que acontece? O cérebro, ele não abre mão de ter sangue. E a gente precisa de volta no coração. Sim. Então, o que ele encaminha? Convulsão. Para o corpo se mexer e bombear sangue mais rápido. Então, por muita falta de oxigenação no nosso cérebro, acontece a convulsão. E aí, é horrível ter a convulsão. Na convulsão pode ter a consciência
total ou parcial. Então, comigo, eu perco a consciência, mas também fica parcial. Então, às vezes, por mais que eu estou convulsionando, eu fico presa no meu próprio corpo, porque às vezes eu estou ouvindo, eu estou sentindo. Caramba, e não consegue ter a reação. E sinto muita dor, porque não consigo contraindo controlar. todos Meu os Deus do músculos. céu. E tem algum medicamento que vocês que têm sede conseguem tomar todos os dias? Porque, infelizmente, gente, para quem não sabe, como as doenças raras não se tem um mapeamento ao certo, a gente tem uma média de pessoas que tenham doenças raras no Brasil, mais ou menos 6% da população brasileira. Por exemplo, na miastenia graves, a gente estima que tenha no estado de São Paulo mais de 2.400.000 pessoas. Mas, gente, esses dados é uma outra coisa que eu queria muito pedir. Esses dados precisam ser concretos. Então, eu queria muito que houvesse uma comunicação interligada entre os hospitais públicos e particulares numa central apenas, né, do governo, para que a gente pudesse ter maior noção de onde que tem mais assédio, onde que tem mais a miastenia, onde que tem hemogade, onde que tem as outras doenças, para a gente poder melhorar até em nível de pesquisa. Sim. Porque já pensou se tivesse uma pesquisa para sua doença, com uma substância, um medicamento que fosse mais eficaz? Maravilhoso. Olha que maravilha que não seria. Só que para isso a gente precisa de informação, gente, sabe? O mínimo a gente precisa. Então, assim, eu queria saber, para a sede, você tem alguma medicação que você pode tomar? Porque, gente, é muito perigoso. Você convulsionar do nada, você cair do nada, você pode bater com a cabeça, você... Não é? Eu estou mentindo? Isso, tem Não. risco de traumatismo craniano, tem risco de lesões mais graves. Às vezes, o próprio desmaio pode não ser tão grave, mas o risco da queda do desmaio pode ser gravíssimo. Tem, assim, realmente existe um risco de vida nisso. Sim. A medicação, não existe um remédio só que você toma e você vai melhorar dessa condição. Porque, como ela é sistêmica, então acaba que a gente tem que tomar diversas medicações diferentes para tratar cada coisinha do nosso organismo, cada síndrome que a própria síndrome de alergia nos traz. Então, ela vai trazendo outras coisas juntos. Outra coisa que ela traz junto, e é um tema, assim, muito importante de se falar, é a neurodivergência. Então, eu tenho o autismo, eu sou autista e com TDAH junto. E muitos autistas, se parar para ver se tem hipermobilidade, vai ver que tem. Caramba. Aí a gente pensa assim, diversos autistas por aí, que a gente tem um conhecimento maior já do autismo, e a gente pensa, tem hipermobilidade, tem que investigar se tem sede. Porque é completamente relacionado. Olha. Mais da metade da classe dos autistas tem hipermobilidade, pode estar totalmente relacionada à síndrome de Ehlers-Danlos. Aí a gente pensa assim, será que é a síndrome de Ehlers-Danlos que está trazendo esse autismo? Existe uma suspeita de que, como o tecido conjuntivo está por todo o organismo, ele pode afetar até mesmo o cérebro, trazendo a neurodivergência. Então, imagina ter essa condição, mais o autismo, mais o TDAH, porque... Mais tudo isso, né, que a sede traz. A síndrome da ativação mastocitária, a desautonomia, obviamente, a síncope convulsiva, a hipoglicemia reativa, TEA, TDAH. Ou seja, gente, aí você ganha um diagnóstico, mas com ele vem vários outros, né? E isso que você falou é muito importante, porque se a sua doença, né, a síndrome de Ehlers-Danlos, está junto ali do autismo, por que os médicos, quando já dão um diagnóstico de um ou de outro, já não fazem toda essa busca e espera a pessoa sofrer para passar por mais outros profissionais para aí sim descobrir que tem a dupla de doenças? Essa é uma pergunta que eu queria fazer. Qual das duas você foi diagnosticada primeiro e se o médico já uniu com a outra ou não? Ou nem sabia? Perfeito. É exatamente isso que seria maravilhoso acontecer. Realmente, quando tem diagnóstico de um, já avaliar o outro. Eu recebi primeiro o diagnóstico de síndrome de Ehlers-Danlos. Por um médico, é muito conhecido de doenças raras, ele conhece muito a síndrome de Ehlers-Danlos e como ele já sabe tudo isso que está relacionado, ele já pediu investigação para o autismo, para o TDAH, fiz a avaliação neuropsicológica e confirmou, realmente tem a neurodivergência. Então, como está muito relacionado, ele pediu avaliação, mas primeiro veio o assédio. Caramba, ou seja, gente, ainda bem que ela pegou um médico que é
que sabe, que entende de doenças raras, porque não é todo médico que sabe, não é todo médico que entende. Agora, qual foi uma das vezes, assim, marcantes que você passou mal por conta da sede? O que aconteceu? Qual foi a primeira vez que você convulsionou? Quem estava com você? Porque até isso, gente, imagina, a pessoa está na rua, pegando um ônibus, indo para o trabalho, numa estação de trem. É extremamente perigoso. Como é que foi essa primeira vez aí para você? A primeira vez que eu convulsionei foi o que me deu um choque maior. Eu já tinha os desmaios, tinha uns leves espasmos junto do desmaio, só que era muito leve esses espasmos. Só que evoluiu até um dia que eu senti umas dor muito forte nos meus braços. E quando eu sinto dor forte, a minha pressão tende a baixar. Então, eu estava indo em direção à cama. Quando eu senti essa dor forte, minha pressão já caiu. Eu já caí para a cama deitada. E começou o meu corpo todo a contrair, ficar muito rígido e ter os movimentos. Só que a minha consciência ficou parcial. Eu senti tudo aquilo, então nunca tinha me acontecido. Meu corpo todo enrijecendo, fazendo muita contração abdominal. Era insuportável. Dava vontade de gritar. E quem te acudiu? Quem conseguiu? O meu noivo, que ele estava próximo. E aí, ele viu o que estava acontecendo, ele viu que não estava normal, estava além de um desmaio, ele viu a movimentação, meu corpo enrijecendo. Ele tentou ligar para o SAMU na hora para tentar ambulância, mas é muito difícil aqui em São Paulo aí. Então, ele teve que esperar, né, aliviar um pouco essa convulsão, que demorou. Foi muito desesperador. Eu achei na hora que eu estava infartando, que eu nunca... Meu Deus. Então, eu entrei em desespero. E como eu tenho autismo, acontece que às vezes você tem algo muito... como diz assim, mexendo muito comigo pode me gerar uma crise. Então, foi exatamente isso que aconteceu. Na hora que eu já voltei em crise do autismo. E aí, eu já não tava tão nervosa. E o autismo, assim, a gente não tem muito controle. Então, a gente acaba ficando agressivo, fica nervoso. Eu chorava muito, desespero, e só pedia pra me levar no hospital na hora que voltava. Só que eu não conseguia nem ficar em pé. Na hora que eu tentava ficar em pé, eu caía. Aí meu noivo falou, não, espera. Ele trouxe a cadeira de roda que tem no condomínio. Aí a gente foi pro hospital. Só que a questão, nessa época, eu ainda não era diagnosticada. Uhum. E quando a gente vai em hospital, pronto-socorro, ou nos outros médicos que eu fui, eles não sabem de onde vem. É muito pouco conhecida a síndrome de Ehlers-Danlos, a desautonomia. E quando conhece a desautonomia, às vezes encontra o tipo de desautonomia, mas não sabe a causa. Toda desautonomia tem causa. Sim. Só tem um tipo de desautonomia que não tem causa, que é a primária, que é a genética, que é muito raro. O restante tem que descobrir porque tem essa desautonomia. Então, eles não encontravam resposta. E aí, eu fiz o exame eletroencefalograma, que é o exame que avalia a sua convulsão, se ela é epilética ou não. E não deu epilepsia. Só que o que normalmente acontece, quando não consta a epilepsia, o entendimento muitas vezes é psicológico. Se não tem epilepsia, qual pode ser outra causa? Ué, gente, só psicológico e as doenças raras. É Exatamente. Isso que eu falo, gente. As pessoas ignoram. E muita gente vem com isso para mim também, que passa mal, que procura os hospitais, que procura os médicos. E aí chega lá, os médicos falam que é psicológico, que é estresse, que é mimimi. Mas não quer, de fato, pesquisar a fundo, porque dá trabalho. Dá. Você diagnosticar um paciente com uma doença rara não é fácil. Não. Dá trabalho. Então, fica mais fácil falar que é psicológico. Exatamente. Então, assim, quando eles não encontram uma resposta, acaba ficando realmente mais fácil dizer que é emocional, que é psicológico. E se for, tudo bem, é só tratar emocional, psicológico, mas a questão é que, por exemplo, eu já trato a parte psíquica emocional por conta do TEA, por conta da ansiedade. E tava tudo bem, a psicóloga conversou comigo, o psiquiatra conversou comigo e falou, não tô encontrando justificativa para que ela tenha essa convulsão em que diga que seja psicológico. E aí, depois no hospital, falaram para mim, olha, é melhor você procurar um neurologista que realmente possa dar uma atenção melhor, porque não tá batendo isso de ser emocional com o que tá acontecendo. Mas é o que mais acontece. Hoje em dia, o que me ajuda é ter uma carta médica falando de toda a minha condição rara, E você tem que levar essa carta na bolsa? Tenho que levar. Tenho que ter a cópia no celular, para que na hora eu mostre para o médico e eles respeitem até. Porque, às vezes, você dizer que você tem, às vezes eles não acreditam. Doença rara, é muito difícil. Eu ia falar isso para você, gente. Eu já passei por cada situação que as pessoas me olhavam. Por quê? Eu falava, olha, eu tenho uma doença rara. Ah, tá.
no hospital, para pegar senha, uma menina já chegou para mim e falou assim: qual o nome da sua doença? Aí eu falei para ela: vai adiantar eu te falar? Você não vai saber. Você não vai saber nem pronunciar o nome. Já aconteceu isso com você? Das pessoas duvidarem de você? Duvidam porque é uma condição invisível, né? Não está estampado. Olha, ela tem SED. Olha, ela tem autismo que está relacionado. Não tá. Então, duvidam muito se realmente tem essa condição. E aí você ter uma carta de um médico mostrando... A última vez que eu tive que ir em pronto-socorro, eu mostrei a carta. E foi a primeira vez de todas que um médico do pronto-socorro falou: assim, a sua síncope convulsiva. Ele falou dessa forma. Você fica até feliz, não é? Eu fiquei até emocionada, porque... Eu também já passei por isso. Nossa, ele realmente só sentou e respeitou. E a carta que ele leu tudo que estava na carta, então ele realmente, assim... Porque chega um momento que é preciso ter mais conhecimento para que entenda o que realmente acontece no corpo do paciente com doença rara. Porque, por exemplo, como é muito sistêmico a síndrome de Ehlers-Danlos, existe uma limitação. Se o médico não conhece, é muito difícil dele conseguir compreender tudo o que acontece ali no corpo da pessoa. Então, às vezes, a pessoa está sentindo tantas coisas. Conseguir até tratar. Se o médico não conhece, vai tratar você como? Como se fosse uma pessoa normal? Não, não é, gente. Quem tem doença rara merece um cuidado especial, merece uma atenção especial, e é o que eu falo, e eu já falei várias vezes. Tem doenças raras, gente, que se a pessoa não for atendida ali de imediato, se tiver passando o tempo, a pessoa pode perder uma função, não é? Pode. A questão, assim... Na síndrome de Ehlers-Danlos, a desautonomia, por mais que fala assim, como que normalmente os médicos, em geral, conhecem? Desautonomia, tudo bem, não é nada grave. A pessoa, só que é grave. Principalmente quando você não sabe a causa dessa desautonomia, porque tem diversas causas diferentes. Tem várias doenças autoimunes, doença que você pode, até mesmo você pegar um vírus, alguma coisa, te levar à desautonomia. Ficou muito conhecido também após a Covid. Depois aquele pós-Covid, Covid longa, que o pessoal tem vários sintomas, não sabe de onde vem. Porque o vírus da Covid, ele atinge o sistema nervoso autônomo da pessoa, trazendo a desautonomia. E aí a pessoa sente mal-estar o tempo todo, se você vai desmaiar, fraqueza. E a fraqueza também é uma das coisas, assim, principais, a fadiga. A fadiga. E quando entra em crise, por exemplo, eu não consigo sair da cama. Eu, às vezes, passo uma semana de cama, o meu noivo que me ajuda. Porque não consegue, fica muito fraca. Fica muito fraca. Na minha também acontece isso. É surreal, assim, você até se assusta. No início eu ficava... Porque quando a gente recebe um diagnóstico, principalmente assim, quando a gente tem uma vida até a juventude... Ativa, né? Quando você recebeu o diagnóstico da síndrome, o que passou pela sua cabeça? Foi... logo de início, eu fiquei até meio anestesiada, assim, sem entender muito bem. Mas depois, quando o médico foi me explicando... E aí foi... tudo fazendo sentido, de tudo que eu sentia desde mais nova até agora, é um misto de emoções, assim, porque é resposta para muitas coisas na sua vida, sabe? Então, por exemplo, eu recebi o diagnóstico completo com 27 anos. Com 27 anos, a gente já viu bastante coisa, assim. Pode dizer, a gente já teve muitas experiências, já senti muita coisa que eu não entendia o porquê. Uma fraqueza que as pessoas, por exemplo, um grupo de pessoas vivia a mesma experiência que eu tava extremamente cansada. Não aguentava nada no dia seguinte. Mas o pessoal, não, super ativo. E eu ficava, nossa, por quê? Uma dor de cabeça insuportável, incessante, que deu desmaiar, ficar muito fraca. E quando eu era mais nova, até recebi um diagnóstico de enxaqueca. E aí, a enxaqueca não é só dor de cabeça, tem um enjoo, tem um mal-estar. Eu falei assim, então é enxaqueca, né? E achava que não era nada demais, só uma enxaqueca. Só uma enxaqueca, só que não é. Que não é só uma enxaqueca, tá, gente? Porque enxaqueca, quem tem enxaqueca, sofre muito, porque as dores são terríveis. Forte. Só que vai um pouco além, então a pessoa fica muito fraca, tem desmaio. Eu já desmaiava na adolescência, às vezes eu não percebia. Porque eu entendi o que era o desmaio quando eu fiz um exame chamado tilt test. Tilt test. Isso. Esse eu nunca ouvi falar. É o quê? É um exame que faz o diagnóstico de desautonomia
do tipo de desmaio e a causa do desmaio. Nossa. Então, se a pessoa está desmaiando, tendo fraqueza, vamos fazer o tilt test. É uma maca, só ficar deitada numa maca, controlando os batimentos cardíacos, a pressão. Ela vai ficar ali uns 15 minutinhos deitada, com tudo controlando. Aí, o médico vai levantar bem rápido a maca em 70 graus. A pessoa fica presa. Quando levanta, vai ver o que acontece. Se o batimento acelera, o que acontece com a pressão. Se não acontecer nada, que são 3 etapas. Na terceira fase, ele administra uma medicação para vasoconstrição. Não, ou vasodilatação. E para ver como o seu corpo reage. Para simular uma crise. Vamos provocar uma crise no organismo da pessoa. E aí, a pessoa pode desmaiar ou não. Não necessariamente tem que desmaiar para ter o diagnóstico de desautonomia. Sim. Mas, por exemplo, no meu caso, eu desmaiei. Quando eu desmaiei, eu tive uma sensação que eu tava meio que sonhando, assim. Era muito... Quando eu voltei, eu não entendi que eu tinha desmaiado. Então, se não me falasse que eu tinha desmaiado, você eu não sabia. Aí, eu lembro que eu acordei bem assustada, com a enfermeira e o médico batendo no meu ombro. Miriane, volta, oi, porque eu tava suando muito. Tava Ou passando seja, você muito apagou mal. e não se deu nem conta disso. Isso. Só que essa breve sensação que eu tive do desmaio nesse exame é o que me fez entender quando eu realmente tenho a perca da consciência hoje e que eu já perdi a consciência desde a época que eu tinha dores de cabeça muito forte e achava que era enxaqueca Antes você já tinha essa perda. Eu tinha essa perda, tanto que às vezes no meu quarto eu ficava lá com aquela dor de cabeça, às vezes do nada eu voltava, parecia que eu tinha dado uma cochiladinha, assim, dormindo pouquíssimos minutos, segundos, mas na verdade era desmaio. Caramba, gente. Ou seja, e aí com a experiência, com a sua síndrome, hoje em dia você consegue lidar melhor com ela, não é? Isso. E agora, assim, eu tô lendo aqui na sua ficha, Mari, que você tem um projeto, né? É destaque, projeto Descomplicando? Isso. Como eu passei um bom tempo para chegar no diagnóstico e vi a dificuldade que é os profissionais de saúde conhecer sobre a síndrome, eu quis compartilhar a minha experiência e ajudar mais pessoas, né? Então, eu acho que, assim, quando a gente é rico de algo, seja, não eu digo, assim, questão dinheiro, mas se é rico de informação, se é rico de acesso, então, o certo é a gente conseguir pegar dessa riqueza e ajudar as outras pessoas. Então, essa informação, esse acesso que eu tive, eu quis ajudar outras pessoas, porque a síndrome de Ehlers-Danlos, ela é mais comum do que parece. Então, a gente pensar... a grande parte dos autistas tem. Então, só que quantos autistas têm o diagnóstico de síndrome de Ehlers-Danlos ou de hipermobilidade? Pouquíssimos. E o engraçado é que nas minhas redes sociais, quando eu comecei a divulgar, falar do autismo, da hipermobilidade, muita gente começou a chegar no diagnóstico. Olha só. Então, a importância, porque existe um sofrimento grande antes do diagnóstico, porque não tem acesso a uma possível melhora, possível qualidade de vida. Eu desmaiava todos os dias, diversas vezes ao dia. Hoje eu não lembro qual foi a última vez que eu desmaiei. Claro, porque sem tratamento, sem diagnóstico, como é que você poderia, pelo menos, tomar alguma medicação para que isso não acontecesse? Você não sabia, então... E a falta de informação também não colabora. Então, quando a gente tem informação, mais pessoas falando, como, por exemplo, aqui o podcast falando sobre doenças raras, a gente começa a abrir esse leque para que mais pessoas conheçam. E pessoas que têm e não chegam no diagnóstico, às vezes vai conseguir chegar. Vai se identificar. Essa é a proposta. Porque, assim, no Instagram, nas redes sociais, eu já faço isso. E eu já ajudei algumas pessoas a chegar no diagnóstico, porque elas olham os meus vídeos e falam, nossa, ela passou por isso. Que nem você falando, olha, eu tinha muitas dores de cabeça, convulsionei várias vezes e sentia isso. Então, as pessoas vão olhando os vídeos, né? E elas vão se identificando. Mas eu sinto a mesma coisa que a Mari sente. Já passei por isso também. E aí, elas mesmas vão até os médicos, tá, gente? É assim que acontece. As pessoas vão aos médicos e pedem exame para ver tal e tal doença. E deveria ser o contrário, né? A gente deveria chegar no médico e o médico deveria falar, você pode ter isso, aquilo. Então, vamos fazer o exame. Mas não, infelizmente, a gente que tem que estar, né, ajudando essas pessoas, porque senão não tem como. A falta de informação é tanta, por isso que eu prezo
por educação e saúde para as pessoas, sabe? Eu acho que nós temos que nos informar cada vez mais. Você que está aí assistindo o podcast agora, mas eu não tenho doença rara, mas manda para alguém, estuda, gente. Estuda, porque você pode ajudar alguém, né? Então, e a gente já faz a diferença na vida de alguém. Pensando assim, às vezes a gente se identifica com alguns sintomas e fala assim, não tenho isso, nada a ver. Nunca quer imaginar que eu tenho Ehlers-Danlos, nunca tinha ouvido falar sobre isso, desautonomia, ativação mastocytária. Eu tenho isso desde que eu nasci, só que assim, foi piorando. E quando eu comecei a ver, até esse exame do TIlt test que eu comentei, eu que pedi para um dos médicos que eu tava passando. Eu tava passando em vários, nenhum tava encontrando resposta. E aí eu já tava pesquisando por mim, porque eu falei assim, não tá normal. E aí eu descobri desse exame. Eu falei, olha, pode me passar um pedido para eu fazer esse exame? Foi você que pediu, então, pro médico, gente. Aí me passou ainda, sabe, com o nariz meio torto assim, porque não gostam. Não gosta, porque acha que tá se intrometendo no trabalho, acha que, né, só eles que sabem tudo. Aí eu fiz o exame, confirmou. E uma das coisas interessantes, que eu já tava duvidando muito da minha parte psíquica, assim, duvidando da minha própria consciência. Será que realmente eu tenho alguma coisa? Será que eu tô louca? Nossa. Será que... Por quê? Os médicos falavam, é psicológico, é emocional. Não, você é muito nova pra ter isso, imagina. Não, para de inventar coisa, para de pesquisar. Ou seja, gente, ela tocou num assunto, num ponto importantíssimo, que sabe qual é que eu falo muito? Que os médicos têm que escutar mais o paciente, gente. Prestar mais atenção no que o paciente está falando. Isso. Porque se o paciente está passando pelaquela situação várias e várias e várias vezes, tá lá, saindo de casa e indo ao médico para falar, para buscar uma ajuda, gente, não é normal. Não é normal. É realmente assim... A gente que realmente sabe, sente o que está acontecendo. Se a gente está falando não tá normal, realmente está acontecendo uma coisa, vai atrás. Porque provavelmente realmente tem alguma coisa. Só que é complicado porque justamente isso, são poucos médicos que entendem. E quando o médico, assim, realmente olha para o paciente, que foi o que aconteceu com o médico que eu fui, é uma sensação muito diferente, porque eu levei uma listinha de tudo que eu tenho. Tudo que você estava todos sentindo. Os sintomas. Eu listei tudo, até por ordem, assim, de sistema do corpo. Meu Deus. Ele falou, pode falar, pode ler cada um dos seus sintomas. Eu li tudo, aí ele já sabia o que eu tinha, assim, ele já falou, já sei, mas vamos avaliar. Aí ele avaliou, viu a hipermobilidade, fez mais perguntas, passou alguns exames para confirmação, por exemplo. A síndrome de Ehlers-Danlos hipermóvel, ela não tem um gene identificado para fazer, por exemplo, um exoma ou um genoma. E aí dá positivo, né? Existem vários outros tipos, subtipos de Ehlers-Danlos. Os outros têm. Tem 13 confirmados já o gene. Mas ainda assim é importante fazer um genoma, porque aparecem algumas alteraçõezinhas, porque a gente consegue tomar cuidado, né, ao longo da vida e descobrir até alguns motivos dos nossos sintomas. Então, assim, eu fui no médico, ele olhou tudo certinho, passou os exames, depois confirmou as outras síndromes que vieram junto, confirmou o autismo, o TDAH. Foi o médico que, assim, olhou realmente pra mim, falou, ó, te escutou. Deu nome aos bois, sabe? Eu falo assim, eu brinco, eu tenho um rebanho de boi, de gado. Olha, gente, essa eu nunca tinha escutado, não, mas eu gostei. Tem um rebanho. Eu tenho um rebanho. Tem essa, mais essa, mais essa, mais essa. Tem um rebanho de gado, ele deu nome pra cada vaquinha, cada boizinho que tem lá. Então, assim, é qualidade de vida. Porque agora eu consigo fazer um tratamento entendendo o que eu tenho, o que eu devo evitar, o que eu posso fazer, o que eu não posso. Então, até mesmo para fadiga... E se respeitar, né? Se respeitar. Tô cansada, eu sei que eu tenho uma doença, eu sei que é sério, não vou forçar. Por mais que as pessoas falem, não sei o quê... Não vou forçar, porque você sabe a doença que você tem. Você sabe que se você forçar, pode piorar e você pode parar no hospital. Perfeito. Né? Essa consciência, assim, e é um respeito que você começa a se olhar diferente, se respeitar mais. Então, hoje, eu me respeito muito mais. Assim, tô cansada, olha, não posso. Porque se eu me esforçar, eu vou convulsionar. Sim. Eu vou passar mal. Eu vou passar uma semana ou mais para me recuperar de cama. Então, até mesmo esse cordão que eu tô usando... É importantíssimo. Que é do autismo e
doenças invisíveis, condições invisíveis. Quando a gente... É um cordão que precisa ser mais conhecido. Sim. Porque O do autismo já é, né? Bastante conhecido. Das Agora, doenças invisíveis. Doenças invisíveis aqui, não. Não é tanto. Eu percebi que em alguns laboratórios, alguns locais de meio médico já conhecem e tem uma postura diferente. Quando você chega... Então, por exemplo, já teve uma situação de eu ir no laboratório, a moça vê o meu cordão, ela já colocar que é autista, o atendimento prioritário. E quando ela viu que a sala estava super cheia de espera, foi muito interessante isso que aconteceu. Ela falou assim, olha, vamos passar ali no andar de cima, que é o andar infantil, mas está vazio, para que você não fique aqui nesse ambiente e pode gerar uma crise. Eu falei, nossa... Caramba, uma pessoa que entende, né? E assim, com certeza existe um treinamento para os funcionários de lá, para que reconheça isso. Porque realmente, quando as pessoas me veem, não fala ela tem autismo. Não, você deve passar por isso direto, né? Então, realmente assim, não deve ter autismo. Só que o autismo tem níveis de dificuldade, níveis de quanto você precisa de suporte. Não parece, mas... eu preciso até bastante de suporte. Então, até para o tratamento que eu tenho que fazer, eu preciso de alguém me dando remédio, eu preciso de alguém me alertando, eu preciso de estratégias, tenho que passar com um terapeuta ocupacional. Se eu tenho um desmaio, uma convulsão, e eu não consigo sair daquela situação, eu volto em crise do autismo. Então, acontece até de eu me bater, me machucar, Sim. gritar, não conseguir ninguém chegar perto. Eu fico inacessível. Essa Miriane que vocês estão vendo... é outra pessoa depois. Eu vi, você veio com a sua mãe, ela tá aqui te acompanhando. Isso, então, eu não saio mais sozinha, já faz um tempo. Assim, poderia vir hoje sozinha de Uber, tudo bem. Só que ainda assim, eu não me sinto tão confiante. Com certeza. A crise, às vezes, pode vir do nada. Sim. A gente toma cuidado para diversos tipos de gatilhos diferentes. Sim, só que, às vezes, uma coisinha que eu comi um pouco antes de vir pode baixar minha glicemia. A hipoglicemia também é um ponto muito importante. Às vezes, a crise do desmaio, do mal-estar, é totalmente da glicemia por baixa. Isso, sim, com certeza. Gente, para vocês que não conheciam a sede, assistam, compartilhem, porque esse episódio está incrível. Eu não conhecia assim tão a fundo a sede, né? Claro, eu conheço pessoas que têm a síndrome Ehlers-Danlos. Gente, até para falar, eu falo que até para falar, para pronunciar as doenças raras, é difícil. É difícil, né? até para pronunciar. É difícil até para pronunciar. E uma coisa que a Mari falou, gente, que é muito importante, que eu falo bastante nas minhas redes sociais, é que doenças raras, é claro que existem muitas que você vai olhar para o paciente, você vai olhar para a pessoa e você vai identificar, vai saber que aquela pessoa ali tem algum tipo de doença. Mas existem outras doenças raras também, como a minha, que é a miastenia graves, como a sede da Mari, que você vai olhar para a gente e não vai conseguir identificar que nós temos uma doença rara, não vai conseguir identificar tudo que a gente já passou, não vai conseguir identificar tudo que a gente passa, todas as dificuldades, né? Porque é uma dificuldade que nem a gente fala. E eu vou pegar nisso, gente, e eu vou massacrar, eu vou repetir. Existe falta de informação, existe falta de acolhimento, existe preconceito. Gente, falta tudo para quem tem doença rara. Até os médicos, falta sim, alguns se informarem. Graças a Deus, já tem muitos médicos que já estão mergulhados, né, nas doenças raras, mas infelizmente, gente, tem outros que não entendem, que não sabem. E com isso, como é que vai conseguir receber um paciente com uma doença rara? Não vai conseguir receber, né? Não vai conseguir acolher, não vai conseguir medicar. Então, gente, esse podcast aqui é um passo nosso. Eu falo nosso porque é nosso, é meu e de todas as pessoas com doenças raras, todos os familiares, todos os amigos e pessoas do bem, né? Para que a gente consiga mudar, para que a gente consiga melhorar. Mari, muito obrigada mesmo pela sua presença. Deixa aí as suas redes sociais, por favor. Eu que agradeço o convite, poder estar aqui falando sobre a síndrome de Ehlers-Danlos, autismo que está envolvido e todas as outras condições. A minha rede social tá como Miriane Moraes, com 2 S. Lá você vai me encontrar em
todas as plataformas, então Instagram, TikTok, YouTube, vocês encontram. E lá também tem acesso ao projeto do Descomplicando, para ir descomplicando todas essas condições que são bem complexas. Mas é possível melhorar, tem tratamento e tem melhora de qualidade de vida. Gente, amei. E sigam também o projeto dela, viu? Descomplicando, para ajudar todos vocês, tá? E olha, gente, se esse episódio aqui tocou vocês, né, de alguma forma, eu peço que vocês compartilhem e lembre-se que o que é raro nunca deveria ser invisível. E olha, outra dica aí, segue a gente lá nas redes sociais. A gente tem um WhatsApp para falar direto com vocês, viu? Beijo e até o próximo.